querido amigo e colega, eu diria ex-colega, mas sempre colega, professor Manuel Mota, sou catedrático do Departamento de Biologia, e que gentilmente acedeu ao nosso convite para partilhar convosco uma boa parte daquilo que foi a sua experiência nesta academia. É um prazer especial para mim. Nós conhecemos há muitos anos, conhecemos antes de ambos sabermos que haveríamos de nos reunir aqui na Universidade de Évora, nos tempos da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, e, como dizia, é um prazer especial para mim estar aqui a dar estas palavras de circunstância. Muitos de vós conhecem o percurso do Manuel e, portanto, não vale a pena estar com grandes delongas. Quero também agradecer, naturalmente, a vossa presença, àqueles que nos acompanham através de videocast, que foi possível graças ao apoio dos serviços de audiovisual da Universidade montar esta possibilidade, e naturalmente àqueles que hão de chegar e que vêm neste momento a caminho daqui. Esta aula aberta insere-se, como podem ver por este logótipo, uma criação do nosso colega Tiago Navarro Marques, do Departamento de Artes Visuais e Design, insere-se, dizia eu, na celebração que corre neste ano letivo dos 30 anos da licenciatura em Biologia, 20 anos do mestrado em Biologia da Conservação e 15 anos da licenciatura em Biologia Humana. Trata-se, portanto, de 3 datas redondas e achámos por bem que seria adequado juntar este conjunto de iniciativas de modo a, de alguma forma, homenagearmos aqueles que procuramos ensinar, aqueles que hoje em dia estão no mercado de trabalho, um pouco por todo o mundo, a fazer trabalhos incríveis. Aliás, um deles está no Canadá, precisamente a acompanhar esta sessão. Um abraço, Pedro. Quero também dizer-vos que esta é a primeira de uma série de iniciativas que se vão seguir oportunamente. Está bem? Portanto, Manel, sem mais delongas, a palavra é tua e obrigado. Tá. Muito obrigado, João, pelo convite. É com muito gosto que volto a estar aqui nesta sala onde dei muitas aulas, pelo menos num certo período. Portanto, quero agradecer realmente o convite para isto. Eu chamei isto a Biologia e Psicologia, uma longa história do desconhecido até ao conhecido, que realmente pretende fazer uma reflexão sobre o ensino que dei, portanto, durante 10 anos, aliás, 8 anos aqui e que continuo agora na Universidade de Lusófona, dentro deste tópico que é a ligação entre a Biologia e a Psicologia. E, portanto, no fundo, juntando, ou pelo menos refletindo só alguns tópicos que têm a ver com a Biologia Celular Hereditária, BCH, e BNE, que é a Biologia Neuroendócrina, que eram as duas disciplinas que eram dadas e continuam a ser dadas, suponho eu, portanto, na licenciatura de Psicologia. E na Universidade Lusófona a mesma coisa, tem aquilo que eles chamam os fundamentos biológicos do comportamento, que é, no fundo, juntar, de certo modo, estas duas. Portanto, no fundo, queria refletir, destacar a importância da biologia para a psicologia e a sociedade, alguns exemplos atuais, um pouco de história é sempre importante, e, finalmente, alguns desafios ou, enfim, algumas conclusões que podemos tirar. Portanto, eu desde que aceitei, em 2014, eu aceitei um desafio do Departamento para assumir o ensino destas disciplinas, de uma área que eu nunca tinha estudado, não sei, talvez tivesse estudado no 9º ano o sistema nervoso ou coisa assim do género, e, portanto, foi algo completamente novo, foi um desafio, aprendi muito, a gente aprende sempre muito quando temos que dar estas disciplinas que não são nada da nossa área, para quem é nematologista e fitopatologista, isto é exatamente o polo oposto, quase. Mas pronto, gostei do desafio e acho que tenho estado a rentabilizar isso também agora na Lusófona. Esta questão, esta ligação entre a biologia e a psicologia, sempre achei extremamente interessante, tendo em vista os últimos 10, 20 anos, vá lá, de desenvolvimentos que a nossa área da biologia tem trazido para as ciências humanas e, mais concretamente, também para a psicologia. Ou seja, está, de certa maneira, resumido nesta frase deste livro do Robert Plomin, que é How DNA Makes Us Who We Are, ou seja, como é que o DNA faz aquilo que nós somos hoje. Isto parece muito determinista, não é verdade? Aquela ideia determinista que não é muito correta e tudo isso, mas a verdade é que a pouco e pouco, com as coisas que nós temos feito e temos desenvolvido na biologia, cada vez mais parece que há alguma vantagem em conhecer um pouco o determinismo que a biologia dá. Este cientista é um geneticista comportamental
e não só, vemos aqui temos mais 2 outros exemplos, busquei apenas estes 2, de autores brasileiros, à boa maneira brasileira, aquelas frases tipo meu DNA manda no meu cérebro, portanto é sempre aqui alguma coisa muito apelativa que atira com estas frases, o DNA e eu com isso. Portanto, claramente estes autores e estes, que são, grande parte são investigadores, na verdade são biólogos, têm tentado procurar raízes fundamentais na biologia para poder explicar muitas coisas em termos de comportamento. Há uma parte que obviamente nunca será explicada, ou pelo menos para já não é explicada, não é verdade? Mas que irá ser, provavelmente daqui a uns anos, bem avançado. Uma coisa, por exemplo, que se calhar se pensássemos há 10, 15 anos ou 20 anos, se alguém dissesse que seria possível identificar genes da habilidade cognitiva, os psicólogos, com certeza, que riam-se de nós, dizem, isso não é possível, não é? Isso não existe, não sabemos, isto é um mistério, não é? Portanto, bom, a verdade é que cada vez mais começa a ser possível localizar, ainda por cima com o processo do genoma humano, que hoje é cada vez mais conhecido e cada vez mais detalhe. Isto foi um estudo que foi feito entre 100 mil pessoas, portanto uma população significativa, claramente, onde foi possível encontrar em todas essas, consoante os tipos de funções cognitivas, genes que estariam ligados a um determinado tipo de processo cognitivo. Não é isso que agora está em causa, mas era só para ter uma ideia que isto é possível hoje, aquilo que se chama os Genome-Wide Association Studies. Portanto, são estudos gigantescos, com populações realmente enormes, em que se faz uma abordagem do genoma todo, e não um gene especificamente só no cromosoma 10 ou no cromosoma 15, que também temos exemplos mais adiante. E, portanto, este estudo está, e para quem gosta desta área, é um trabalho que realmente recomendo ver. Portanto, relaciona o desempenho cognitivo e a localização, portanto, a identificação de 70 loci genéticos que permitem extrair alguma conclusão relativamente àquilo que constitui os processos cognitivos. A terceira parte também não é menos importante, porque isto permite encontrarmos algumas ferramentas, ou explorar, pelo menos de uma forma inicial, algumas ferramentas do próprio tratamento. Aquilo que constitui o tratamento habitual, ou seja, em psiquiatria ou de outras, de tratamento farmacêutico ou outras, provavelmente pela via genética talvez seja possível encontrar aqui algumas respostas. Um dos temas, por exemplo, que tem sido explorado bastante, tem sido a questão do autismo. O autismo, se recuarmos, sei lá, 20, 30 anos atrás, não tínhamos qualquer pista, qualquer dica relativamente à base genética ou humana envolvida, ou biológica, que estivesse por trás dos comportamentos e da situação dos autistas. Isso hoje mudou muito. Isto é não vamos detalhar, obviamente, um deles, mas é só para se perceber a rede genética que estará envolvida de forma extremamente complexa em processos de bioquímica, em processos de genética molecular, relativamente à cromatina, em relação à ligação do DNA e à ligação da cromatina, as modificações das proteínas associadas aos cromosomas são as histonas. Portanto, hoje começamos a ter aqui um mapa, isto seria um roadmap, como se chama agora, para fazer estudos que nos podem dar pistas parciais e que depois é preciso juntar num processo único para tentar compreender o autismo, que não é. Esta é uma outra abordagem, tem a ver com o estudo também de uns microgenes, portanto, os microexons, são pequenos segmentos de genes e que são essenciais para o desenvolvimento de determinadas proteínas que vão alimentar, que vão constituir a célula nervosa. E hoje sabemos que a falha, nomeadamente deste gene, o EIF4G, que é crítico para a síntese proteica de algumas destas células, portanto, encontra-se basicamente ausente nos cérebros de indivíduos autistas. Portanto, temos aqui também uma fotografia, chamemos assim, de um quadro possível de explorar também relativamente à questão do autismo. Há outra coisa que eu gosto também de mostrar, que não é tudo só molecular, não é tudo só a nível bioquímico e molecular, temos aqui alguns aspectos interessantes que vale a pena olhar, dentro daquilo que se chama o ASD, portanto, o Autism Spectrum Disorder. Isto é um corte, digamos assim, do cerebelo. Nós mostramos muitas vezes estas fotografias nas aulas práticas, daquela parte do nosso cérebro que faz lembrar um bocado uma couve-flor, não é? Portanto, como eu costumo dizer. E realmente dentro desta couve-flor temos umas células especiais. Aqui está um desenho que não sei se foi ele que identificou e deu o nome à célula de Purkinje. Purkinje foi portanto, um biólogo russo
que fez a primeira observação, mas este desenho é de Ramon e Cajal, que é sem dúvida um dos pais das neurociências modernas. A questão elas são umas células muito fáceis de ver, por isso é que nós gostamos de mostrar também nas aulas práticas, porque achamos que é um excelente exemplo para que os alunos de psicologia entendam. E por isso é que eu sempre insisti que era importante ter aulas laboratoriais, com o básico, com o mínimo, que os alunos possam olhar e um dia que se fala de autismo, espera lá, eu lembrei-me de uma aula onde há umas células que podem ser afetadas e tal. Aqui estão elas. São estas. E o que se descobriu recentemente, eu julgo que isto é 2014, já tem 10 anos, portanto, tem a ver com a questão da plasticidade, da neuroplasticidade, portanto, destas células, que pode estar afetada, portanto, aquilo que se chama anomalias nesta neuroplasticidade e que conduzem, ou estão ligadas a, não quer dizer que seja o causal, não é? Mas estão claramente ligadas ao autismo e hoje temos estes estudos. Isto já tem 10 anos, como eu disse, e está-se a descobrir exatamente a localização a nível cromossómico, neste caso do cromossoma 15. E, portanto, sabemos que há algumas duplicações. Duplicações significa quando há um gene que é duplicado exageradamente, ou está a mais, digamos assim, que está envolvido, portanto, nestas anomalias da plasticidade das células. Portanto, vai ter depois consequência nas células de porquinhos. Portanto, esta é uma abordagem relativamente ao autismo. Curiosamente, o mesmo cromossoma 15 também está envolvido naquilo que se chama o síndrome de Angelman, que tem daquelas raríssimas, como se costuma chamar, por outras razões, mas também é uma condição que está, de certo modo, ligada ao cromossoma 15. Bom, a depressão é quase que um dos assuntos obrigatórios na psicologia, na psiquiatria, de que também só há relativamente pouco tempo se começou a descobrir a base biológica. Conhecemos, digamos assim, alguns dos circuitos relativamente ao sistema, portanto, cerebral, portanto, ao sistema nervoso, a questão do sistema límbico e o papel dos neurotransmissores, mas já é possível ir mais a fundo hoje, nomeadamente encontrar genes associados à suscetibilidade, portanto, à suscetibilidade para a neurodepressão. E, além do mais, portanto, esses mecanismos, esses genes estão identificados, podem ser, não sei até que ponto é que poderão ser modificados, mas pelo menos pode-se conhecer a sua ação. A novidade também, nós aprendemos, pelo menos eu e o João de certeza, quando estávamos na faculdade, que as células do cérebro, as células nervosas, constituídas uma vez, nunca se conseguiam reproduzir. Portanto, é claro que já recentemente já se sabe que determinadas zonas do cérebro, essas células já se conseguem reproduzir, multiplicar e regenerar, aquilo que se chama a regeneração celular. E, portanto, isso também traz boas notícias relativamente ao tratamento. Portanto, em BCH, obviamente, nós focávamos no estudo da célula. Isto vai tudo dar à célula nervosa, obviamente, em determinadas regiões do cérebro, do sistema nervoso, obviamente, com características diferentes, mas é aqui que nós temos que encontrar as características, por um lado, celulares, ultraestruturais, e depois também bioquímicas, como vemos ali nas sinapses, portanto, com os receptores dos diferentes neurotransmissores e hormonas, etc. E, portanto, aqui vamos ter que entrar e vamos ter que aprender alguma coisa. É isto que eu digo sempre e estresso muito quando falo aos alunos de psicologia, assim, vocês têm que perceber biologia celular, porque se não perceberem biologia celular, não vão compreender, por exemplo, com aparecer alguém na clínica ou alguma patologia, como, por exemplo, a esclerose múltipla ou muitas outras, se não perceberem o que é que está por trás disto. Neste caso, a esclerose múltipla hoje é bem sabido, portanto, é uma situação imprevista, como se algum de vocês conhece alguém ou um familiar nestas circunstâncias sabe muito bem como isto é, doença autoimune, e o que acontece é que vai haver um ataque digamos assim, à mielina, portanto, àquela membrana que envolve portanto, o axónio. Mostro sempre o exemplo na aula dos cabos elétricos, portanto, se este cabo começar a ficar corroído, obviamente vamos ter aqui problemas de comunicação com o que está cá dentro. Portanto, é exatamente isso que se passa na esclerose múltipla. Por outro lado, a membrana também, quando começamos a falar nas aulas na membrana, temos aqueles detalhes todos, portanto, é uma camada, portanto, bimolecular, portanto, enfim, lipídica, etc., com o colesterol, todas as coisas todas, e ao princípio parece que é uma coisa chata de ter que saber e perceber e tudo, mas a verdade é que
Nesta membrana passam-se fenómenos fundamentais para o regular funcionamento da célula, nomeadamente aquilo que nós chamamos as bombas iónicas, portanto de sódio e potássio, e cujo transporte para dentro e para fora permite inclusivamente o próprio impulso nervoso. Portanto, sem a bomba de sódio e potássio a funcionar, não há impulso nervoso, não há aquele impulso elétrico. Portanto, logo aí à partida é importantíssimo perceber isso. E a importância só de conhecer este mecanismo, do bom funcionamento destas bombas iónicas, dou sempre este exemplo, foi há uns 9 anos, agora há pouco tempo. Este é um projeto dinamarquês, o governo dinamarquês financiou o grupo de investigação desta senhora com cerca de 1 milhão de euros, só para estudar este pormenor, este aspecto, digamos assim, do funcionamento da membrana solar e do seu bom funcionamento e as implicações para o sistema nervoso, nomeadamente para a depressão, etc. Outra coisa que a biologia claramente liga, e não é só este caso, é a utilização de modelos. Um dos modelos que me parece tem sido mais interessantes, ou pelo menos para visualizar o desenvolvimento, é este passado com o peixe-zebra. Se eu consigo mostrar, porque eu não tenho Facebook e às vezes ele não me deixa, mas, ora, aqui está. O peixe-zebra é um excelente exemplo para mostrar o desenvolvimento do sistema nervoso, obviamente em tempo acelerado, como nós vemos aqui, mas que nos dá uma ideia da maneira como as células nervosas, como os neurónios, se vão interatuar e vão criar uma rede, digamos assim, que vai dar, aqui está o cordão depois a aparecer. Portanto, tudo isto desenvolve-se coordenadamente, obviamente, e com comandos de genes que vão dizer tu vais para ali, tu agora passas para ali. Portanto, há mensagens aqui por todo o lado relativamente a isto. Portanto, este acho é um dos exemplos que eu gosto também de falar quando falamos de seres que servem de modelo biológico. Outra doença, outra patologia que também mostra-nos a importância do conhecimento da biologia celular é aquilo que em inglês chama o ALS, portanto, a Amyotrophic Lateral Sclerosis, ou esclerose lateral amiotrófica, a ELA, como também é referido, que foi detectada, ficou conhecida como a doença de Lou Gehrig. Lou Gehrig era o Cristiano Ronaldo do beisebol nos Estados Unidos, nos anos 40, digamos assim, e como foi o primeiro a ter esta doença e os seus sintomas, ficou sempre associado, portanto, a doença de Lou Gehrig. Temos ali 2 exemplos de doentes que faleceram tragicamente devido a esta doença, o caso do Stephen Hawking e também do nosso José Afonso. Ora, muito bem, a ALS está ligada também com uma outra componente da célula importantíssima, que é o citoesqueleto, ou seja, toda aquela estrutura fibrilar proteica que existe dentro do citoplasma das células e que lhe dá a estrutura, é aqui que ela está ligada e vamos ver só um bocadinho, são 3 minutos, para mostrar como é que a ALS tem a ver com o citoesqueleto, mas não só, tem a ver também com muitas outras componentes celulares. Não sei se isto tem legendas, mas vamos ver. Toda a gente sabe inglês, não é? Amyotrophic lateral sclerosis, shortened to ALS, is a neurodegenerative disease which usually begins in adulthood and advances rapidly. It's characterized by the deterioration and loss of both upper and lower motor neurons. As the motor neurons stop sending signals, the muscles weaken, leading to paralysis. When the muscles in the diaphragm are paralysed, this can be fatal. There is no known cure for ALS. For most people, the cause of their ALS is unknown, but some people inherit the disease from their parents. By studying the genes that are altered in these patients, scientists have pinpointed processes in the neurons that might be causing ALS. It's too early to know which of these altered processes are a result of the disease and which could be a cause, but it's clear that they affect many different aspects of the motor neuron function. Let's start in the cell body. Here, proteins that are not transported into the nucleus build up in the cytoplasm. Errors in the systems that build up and break down proteins also cause other misfolded proteins to accumulate. The different proteins can then aggregate and can become toxic to cells in several ways. For example, they can damage mitochondria
the cell's power generators. Mitochondrial damage can lead to oxidative stress, which can trigger breaks in the DNA of the cell. ALS seems to affect DNA repair processes as well. When DNA breaks are poorly repaired, it ultimately contributes to the death of the neuron. The cell's transport machinery can also be damaged. For example, ALS-affected neurons often have problems transporting RNA, proteins, and vesicles, both in the cytoplasm and along the neuron's axon. These vesicles contain important cell signaling molecules called neurotransmitters. If these can't be moved along the axon or released, the neuron can't send messages to its target cells. Damage to the cytoskeleton can also cause the axon to retract. If this happens, the axon can no longer connect to the muscle nearby and can no longer signal the muscle to contract. Other cell types can also be involved in ALS. Oligodendrocytes, which electrically insulate the axon and provide support to the motor neuron, don't work in people with ALS. Reduced uptake of neurotransmitters by astrocytes can lead to overactivation of the receptors at the synapse and death of the neuron. Finally, astrocytes and microglia can produce factors that protect or damage neurons. Neuronal death occurs when excessive damaging factors are produced. Further research is needed to find out which of these many processes cause the motor neuron degeneration seen in ALS patients. Targeting new drug therapies at those processes might lead to a treatment for this incurable disease. Portanto, é fácil de ver como uma doença tão grave e tão importante hoje em dia como é ela, tem as implicações, está tudo, a célula está toda envolvida em vários processos aqui e acolá, portanto, e é aquilo que eu costumava dizer aos alunos também, que eu estou a dizer, que é para um psicólogo que vai fazer clínica, ou mesmo não seja clínica, ou parece um paciente com uma doença destas, ou uma outra, ou autismo, ou qualquer outra, é muito diferente, ele será certamente um melhor psicólogo, ou melhor psiquiatra, ou melhor psicólogo, se compreender como é que isto funciona. Porque a verdade é que a formação em psicologia há 30, 40 anos, amigos meus, amigos nossos que foram fazer psicologia, isto era inexistente. Portanto, a abordagem para a psicologia era completamente diferente, na verdade. Portanto, isto veio dar um acréscimo, sem dúvida nenhuma, acho eu, de profissional. Parkinson é outro caso também. Portanto, tem a ver com a degeneração dos neurónios, portanto, que produzem a dopamina. Portanto, degeneração de neurónios significa que o citoesqueleto, ou digamos assim, a incapacidade de transmitir neurotransmissores para a sinapse, tudo isso vai, efetivamente, causar. E como se trata de neurónios motores, na maior parte dos casos, como vimos, portanto, isso cria aquelas dificuldades que nós sabemos que estes pacientes têm. Ao falar da Parkinson, não podia deixar de trazer aqui uma aluna nossa, foi nossa aqui há uns 10, 15 anos, já não sei, muitos de vocês talvez se lembrem dela, tive imenso tempo sem saber o que é que ela fazia ou não fazia, até que descobri que ela é um cromo na área do estudo genético molecular, da genética molecular de Parkinson disease. Portanto, há uma proteína, portanto, que é o A5, portanto, o alfa-5-nucleíno, que é expressa no cérebro. Temos aqui o seu gene, que é o SNCA, que é a transmissão autossómica dominante. Obrigado, Teresa. Mais uma vez. As duplicações e as triplicações deste gene envolvido estão ligados, ou têm uma associação forte com a doença de Parkinson, efetivamente. E depois também haver aquele equilíbrio ou desequilíbrio entre a dopamina e o neurotransmissor acetilcolina. Portanto, é isto que eu percebi, lendo a literatura do artigo dela, está aqui atrás, que ela tem estado a explorar e que está também a dar pistas sobre a possibilidade de tratamento, que hoje também não existe tratamento para a Parkinson, como é sabido. A dopamina foi uma molécula, nomeadamente nos anos 60, no início dos anos 60, que foi muito estudada, nomeadamente relacionada com uma doença que era conhecida há muitos anos, já há 100 anos, em Itália, que era a encefalite letárgica, em que regiões do cérebro ficavam completamente afetadas, em que as pessoas ficavam em estado de letargia, paravam como se tivessem perdido a noção do mundo que rodeava. Durante anos, os pacientes ficavam assim durante anos.
até que este médico, que faleceu agora há pouco tempo, o Oliver Sacks, resolveu testar a aplicação da L-Dopa numa série de pacientes. E, para quem viu o filme, sabe que parece que eles miraculosamente acordaram, não é? Daí o termo do livro dele e do filme que se chama Awakenings, e que proporcionou durante um curto período de tempo esse tratamento. Depois há toda a área também das emoções, a parte emotiva, a parte amorosa, digamos assim, e todos as hormonas que estão envolvidas, que hoje também se sabe bastante, é um termo, enfim, a oxitocina ser a hormona do amor é um bocado exagerado, porque envolve muitos outros mecanismos e outros circuitos, mas sempre ficou um pouco associada. Agora, e que leva depois, que liga com também todo o conhecimento dos fenómenos da medição, do circuito da recompensa, aquele esquema à esquerda que costumo mostrar também muito, gosto bastante, porque tem aquele controle do semáforo quando nós temos juízo, não é verdade? Portanto, mas depois cá em baixo, quando o corpo é que paga, não é como dizia o outro, o mecanismo aditivo cria aquele circuito, portanto, da recompensa e, portanto, o semáforo não consegue fazer nada e depois já sabemos que dá disparate. Esta agora vai dedicada aqui ao Eduardo. Tchau. Ok. Esta vai dedicada ao Eduardo, que encontrei este estudo, achei uma coisa, eu conheço isto melhor que eu, com certeza, um estudo comparativo foi feito com estes pequenos ratinhos fofinhos, não é? Os arganazes, o Prairie Vole. Esta espécie, o Microtus ocrogaster, é monogâmico, portanto tem uma relação de monogamia durante toda a vida dos animais, praticamente, julgo eu. Ou seja, agora tem um primo, esse, enfim, já não é bem assim. E eu vi os vídeos das experiências com as gaiolas e tu sabes, conheces bem isto, não conheces este exemplo? Achei interessantíssimo porque é o mesmo género, portanto é uma proximidade muito grande, até que os cientistas descobriram que o que se passava é que um deles tinha receptores de oxitocina e da vasopressina em grande quantidade, digamos, muito maior no cérebro deles do que no safado, no primo safado, e isso, de certa maneira, explicava. Portanto, podemos justificar para os nossos tratamentos, da maneira como o nosso comportamento, se calhar em parte, para não termos os receptores da vasopressina e da oxitocina, está nada a fazer, não é? Bom, mas isso foi descoberto, o que eles fizeram depois foi, conseguiram identificar os genes envolvidos nisto e injetar através de um vírus, através do vetor viral, injetar e fazer com que o safado de repente ficasse um santinho. Estão a ver? Mas esta experiência achei realmente notável. E o artigo, há uma página apenas que é muito interessante porque mostra, e o título está muito bem apanhado, que se chama O Taming of the Vole, que é claramente inspirado em Shakespeare, na Fera Amansada, como se chamou em português, na verdade, é um grande filme. Tem uma página onde, muito simplesmente, de uma forma muito objetiva, explica, portanto, como é que este arganaz, portanto, foi dominado, foi amansado, digamos assim. Pronto. Bom, como eu disse há bocado, temos que falar um bocadinho sobre a história, porque como é que nós chegamos aqui? Estou a falar de coisas que nós conhecemos hoje, nestes últimos 10, 20 anos, descobertas fantásticas e tudo isso, mas todo este conhecimento, como toda a ciência, é obviamente um acumular histórico de milhares de anos, centenas e milhares de anos de conhecimento que se foi tendo desde coisas que hoje nós rimos quando lemos, mas que foi assim que as coisas aconteceram, e é claro que tudo começa com os gregos. E o pai da medicina, Hipócrates, foi o primeiro, digamos assim, a perceber, digamos, que era no cérebro que se encontrava o pensamento, era aqui que nós pensávamos e tínhamos as nossas... portanto, era o órgão que está habilitado a pensar, ver e ouvir, distinguir o feio do bonito, etc. Isto no século IV a.C. O que é curioso é que um outro filósofo que todos nós admiramos muito e que é, sem dúvida, uma referência mundial na filosofia e na ciência, mais ou menos do tempo. Há um aspecto que é muito interessante que Hipócrates também falava já, e que vamos ver como é que isto se reflete hoje. Ele falava que o nosso cérebro é o nosso jardim. As raízes do nosso cérebro encontram-se naquilo, portanto, na alimentação que nós temos no nosso estômago, no nosso sistema digestivo e tal. O que é engraçado é que nós hoje fazem estudos de
comportamentais, da maneira do temperamento, por exemplo, e a microbiota, que hoje tem sido muito falada, e que encontramos hoje este eixo cérebro-microbiota, que de certa maneira vai ao encontro daquilo que Hipócrates hipoteticamente já pensava, sei lá, há milhares de anos atrás. Mas estava eu a dizer, o outro grande filósofo, Aristóteles, que nós estudamos, enfim, que foi como biólogo, fez contributos fantásticos na zoologia, especialmente, mas a verdade é que ele tinha uma visão completamente oposta, porque para ele o cérebro era apenas o radiador. Para libertar o calor, portanto, a nossa atividade, tudo isso, o cérebro servia para ser um radiador. Porque, na verdade, o nosso pensamento, isto tudo, estava no coração. Portanto, é aí que ele acreditava que a consciência e o pensamento, isso tudo estaria localizado no coração. Duas visões completamente diferentes nesta altura. Avançando para a época que nós chamamos o Renascimento, é evidente que Leonardo da Vinci foi dos primeiros a olhar com atenção. Ele não era um experimentalista, obviamente, ele era um anatomista fantástico e é dos primeiros a fazer desenhos detalhados das várias partes do cérebro. À custa de problemas que depois arranjou, porque ele ia às 3, 4 da manhã a seguir aos funerais, portanto ia para as morgues, ia para os cemitérios, toca de sacar de lá os cadáveres, ainda quentinhos, de certeza, e com o assistente punham-se lá numa cave fria, portanto, a cortar, e enfim, não havia outra forma, tinha que ser, não é? De vivisecção era um bocado complicado, não é? Portanto, só mesmo disseção desta maneira. Arranjou problemas com o Papa e tudo, puxou as orelhas várias vezes, mas enfim. Mas a verdade é que, graças a isso, nós temos estes desenhos maravilhosos. O primeiro texto, digamos assim, nós podemos considerar de neurociências, surge realmente já um pouco depois. O belga Andrés Vesalius, depois vai trabalhar para a Itália, que escreve um tratado que se chama De Humani Corporis Fabrica, ou seja, acerca da constituição do tecido humano. E tem vários livros, e este, no livro 7º, faz uma referência exatamente à descrição bastante mais detalhada do cérebro. Nada de fisiológico, portanto, nada de explicar os mecanismos, ainda nada nessa área, que só virá uns tempos depois, no famoso René Descartes. Nós estamos sempre habituados a pensar nas coordenadas cartesianas, ou tem aquelas famosas frases que ele tinha, não é verdade? Bebo, logo, quer dizer, penso, logo existe. Portanto, tudo isso nós associamos, esquecemos que ele deu um contributo extraordinário a este livro, que é um pouco esquecido, mesmo para biólogos, que se chama, era o Tratado do Homem, como se chamava, em que ele, obviamente, separa aqui claramente tudo aquilo que era tangível no cérebro, tudo aquilo que não era intangível, portanto, aquela separação entre o espírito e o corpo, entre a alma e o corpo, que depois o nosso António Damasio, nos anos 90, vai dar aqui uma volta e não concordar. O famoso erro de Descartes, centra-se um pouco nesta visão. Portanto, a pouco e pouco, à medida que entramos no século XIX, as técnicas de observação celulares vão sendo cada vez mais apuradas, vai sendo possível começar a fazer descrição de determinados tecidos e da sua constituição. Esta é a famosa célula de Purkinje, que eu já vos falei há bocado. Temos depois a fase de tentar localizar no cérebro determinadas funções, e isso, portanto, quem contribuiu bastante foi, sem dúvida, Pierre-Paul Broca, porque ele vai identificar zonas do cérebro que são necessárias, portanto, para a fala, ou para a compreensão da fala, e hoje estão, inclusivamente, se chama, portanto, a área, a zona de Broca. Portanto, localização no cérebro. O fundador de... Sim. Ok. Está bem. O pai das neurociências, de qualquer maneira, sem dúvida, é o espanhol Santiago Ramón y Cajal. É ele quem, apesar de já se conhecer os neurónios e perceber, mas é ele quem estabelece, assim como houve no século XIX, no meio do século XIX, a teoria celular, portanto, que nós estudamos, na verdade, acerca da unidade celular em todas as plantas e animais, ele faz o mesmo e transpõe isso para o sistema nervoso. Portanto, o neurónio é a unidade do sistema nervoso. E escreve um livro que é fundamental para todas as neurociências, que é Novas Ideias acerca da estrutura do sistema nervoso no homem e nos vertebrados. Ele estudou muito, por exemplo, cadáveres de cães e de gatos, onde fazia observações histológicas
que já tinham corantes específicos à base de prata, suponho eu, que permitiam, portanto, visualizar as células nervosas de uma forma muito, muito clara. Como, aliás, vimos naquele desenho que ele fez há bocado. A fase seguinte agora entra numa parte mais fisiológica, chamemos assim, digamos assim, de funcionamento. E a fase seguinte será, talvez, a descrição da transmissão das mensagens. Como é que os neurónios transmitem mensagens. Portanto, foi algo que só nos inícios do século XX é que se percebeu que essas mensagens, portanto, eram sinais químicos que eram transmitidos pelas sinapses de um neurónio para o outro. Isso dá origem, inclusive, ao Prémio Nobel. Aqui está. Portugal tem um contributo importante. Portugal fez escola através de Egas Muniz, principalmente. Até hoje, os descendentes do Lobo Antunes e outros vêm desta escola longa de Egas Muniz, claramente. Ele ficou conhecido na altura pela leucotomia, embora a angiografia, que seja também a outra área, que essa sim ainda hoje, porque hoje não se pratica leucotomia, que eu saiba. Não há nenhuma clínica que eu saiba faz leucotomia. Mas é preciso percebermos que nos anos 40, 30, 40, 50, por aí fora, não havia o arsenal farmacêutico que nós temos hoje, os Xanax, todos aqueles medicamentos para tratar depressões, para tratar ansiedades, ansiolíticos, tudo isso não existia. Zero. Não havia nada. Não havia hipótese. E, portanto, as famílias, muitas vezes, as pessoas eram confrontadas, mais as famílias, que era quem tinha que tratar dos seus pacientes, eram confrontadas com, ou vai ficar com a depressão para o resto da vida, 20, 30, 40, 50 anos, ou então a única hipótese que nós sabemos com o conhecimento atual da ciência é tentar remover de uma zona que nós chamamos da zona da massa branca, tentar remover aquilo que pode estar a causar esse stress, essa depressão enorme, não sei o quê. Um dos casos conhecidos foi uma irmã do Presidente Kennedy, que aos 26 anos ou 30 anos sofreu esse tratamento e ficou praticamente depois como um vegetal, não é? Mas até aos 80 e tal. Portanto, isto são dilemas grandes. Nós em Portugal tivemos um dilema, não sei se conhecem, numa personalidade famosa, que foi a mulher de Marcelo Caetano, que numa certa altura a família foi confrontada com exatamente essa questão. O que é que querem fazer? Porque a senhora não vai sair desta situação. E foi uma situação extremamente dolorosa ter que optar, neste caso, foi um assistente do Egas Muniz, suponho eu, que fez a operação. Pronto, a senhora ainda viveu, não sei, mais uns 20 anos, ou umas coisas assim no género. Há aqui uma outra referência que é também importante, que é a pessoa que fez a descoberta das moléculas da emoção, ou seja, ela fez uma descoberta fundamental, que foi exatamente o receptor opioide, o ponto de contacto das endorfinas no cérebro, que era algo que era desconhecido até esta altura e que, portanto, permitiu abrir todo um caminho para toda uma farmacologia ligada, portanto, aos tratamentos também, enfim, aquilo que se chama o bem-estar. E aqui está, ali portanto, os receptores opiáceos, e que foi, sem dúvida, também um grande avanço sob esse ponto de vista. Claro que hoje, já nos últimos anos recentes, a psicologia avança cada vez mais para toda esta parte de genética molecular. Aliás, demos alguns exemplos há bocado nisso, vou falar aqui outro também. E a própria psicologia já tem os seus métodos também de estudo ligados à genética. Já aparecem os livros, são as moléculas da mente, a nova ciência da psicologia molecular, psicologia molecular. Portanto, claramente este caminho existe hoje. Não creio que possa substituir a consulta clínica, digamos assim, perante um bom psicólogo. Evidentemente que não me parece, mas sem dúvida que nos dá pistas para algumas possibilidades interessantes de tratamento em situações mais complicadas. Vou terminar só com este tema, certa piada, porque é mais um exemplo de como, aqui neste caso, psicologia sexual, digamos, ou sexologia, como algumas das questões que são conhecidas e que se descobre, isto foi em 2018, portanto é uma coisa recentíssima, a ligação genética, e realmente é ali o malandro do cromossoma 6, que de vez em quando parece que avaria. Temos ali aquele gene, o SIM1, portanto um locus, uma localização de um gene,
que parece estar associado. Claro que obviamente não pode ser só isto a causa de, mas é interessante porque é mais uma ligação que se estabelece aqui. Muito obrigado. Acho que esteve bem. Muito obrigado, Manuel, pela interessantíssima... Tens que ligar, não? Está ligado. Está ligado. Está ligado. Temos tempo para algumas questões que queiram colocar, por favor. Não Sim, sou então, psicólogo, sou biólogo. Bichólogo. sim, convém dizer, nada de pensar que o Manel tem a solução para todos os problemas. Muito bem. Hélder. Muito obrigado. Obrigado por vires até Você não está ligado, Évora, pá. Eu acho que por não está estares ligado. connosco, partilhares uma excelente lição. E de facto, neste diapositivo brilhante, as células que vivem mais tempo, e durante muito tempo pensou-se que nascemos com as células neurológicas que teríamos para toda a vida. E algo brilhante na tua na comunicação que nos fizeste, de facto, é a evolução do conhecimento. E o que sabemos hoje foi construído sobre o conhecimento de ontem, que era diferente do de hoje. O Garcia Dorta costumava dizer, no século XVI, o que não sabemos hoje, amanhã saberemos. Exatamente. Está lá na Faculdade de Ciências, lá em cima, essa frase. Sim. Um homem de Castelo de Vide. Castelo de Vide, um homem de Castelo de Vide. Sim, acho que era Castelo de Vide. Depois estudou em Elvas, depois foi para Salamanca, num tempo em que... E depois, enfim, Índia. pela Índia. Homem fundamental num tempo que as ervas eram a grande parte do que nos tratava. Mas aqui, nas células neurológicas, que de facto vivem um tempo imenso, hoje em dia já percebemos ainda bem que afinal elas continuam-se a multiplicar e que não nascemos exatamente com as que temos. E há aí uma esperança de enfim, com os disparates que vamos fazendo, ou as alegrias que vamos dando ao nosso cérebro e à nossa vida, não é? Também para nos mantermos vivos, não limitam aquilo que é a transmissão neurológica e a continuação da longevidade do nosso pensamento. Não sei se queres comentar alguma coisa sobre isso? Como é que... Não, a única coisa que eu não referi aqui, que por acaso vinha a propósito da questão da regeneração celular, são as células-tronco. As células-tronco, hoje sabemos que é possível, a partir de certas células-tronco, regenerar as células nervosas. Há inclusivamente uma terapia, não sei se está generalizada ou não, de introduzir, não é leucotomia, porque não é para cortar, mas através de uma sonda muito fina, conseguir introduzir em determinados pontos do cérebro um conjunto de células-tronco que ajudam a regenerar alguma zona mais afetada. Não creio que isto esteja generalizado, porque isto deve estar em fase talvez de experimental ou uma coisa assim no género, mas sei que é uma pequena sonda que vai pelo cérebro e que depois com a imagiologia própria conseguem localizar essa zona e plantar lá umas células-tronco que possam dar origem a novas células que até surgem por indução ao seu redor. As células-tronco, muitas delas funcionam assim. Elas desenvolvem-se para aquilo que nós queremos, muitas vezes por indução daquilo que está à sua volta, das mensagens que recebem à volta. Torna-te célula nervosa, torna-te célula do fígado. As do fígado dá muito jeito, não é? Portanto, Obrigado, Manuel. É sempre um prazer ouvir as tuas apresentações e eu estou perfeitamente convicto que o percurso que tu desenhaste de tomar em consideração progressivamente cada vez mais no domínio da psicologia, digamos, o substrato biológico, se pode falar assim, quer dizer, os determinantes biológicos e os mecanismos que depois ou determinam ou possibilitam ou co-determinam certas manifestações de ordem psicológica e eu tinha sempre vontade de desafiar os meus colegas biólogos para sublinhar o contributo da biologia, não para a psicologia, mas para a sociologia e a antropologia. E há uma coisa que eu tenho acompanhado com muito prazer, mas que é pouco exposta aqui,
que é a extensão da noção de sociedade a níveis de observação que não eram habituais. Por exemplo, hoje fala-se, e fala-se a sério, com estudos de biólogos do Max Planck ou dos laboratórios do MBL, também em Inglaterra. Em Leipzig ou na Inglaterra, tem as duas. Bem, sim. Bom, fala-se de sociedade de células, fala-se de sociedades de micróbios. Há um colóquio há pouco tempo, em homenagem ao Jean Monod, ao vosso colega Jean Monod, a vida social dos micróbios. É absolutamente fabuloso. Ora, o que é que nós constatamos? Que depois de termos visto, ao nível macroscópico, as sociedades dos primatas, as sociedades dos insetos eusociais, abelhas, formigas, etc., agora damos-nos conta que, afinal, a um nível de observação com maior resolução, encontramos fenómenos sociais do tipo cooperação, conflito, organização, etc., ou comportamentos coletivos. Há um vosso colega fabuloso que se chama Tam Mignot, que fez estudos de comportamentos coletivos de bactérias sociais, que é, quer dizer, há 10 anos o homem, quer dizer, não teria podido ser escutado. Bactérias sociais, quando elas atacam uma coletividade de células. O comportamento delas, a maneira como elas desenvolvem o ataque de predação, no fundo, a essas células, é um comportamento social perfeitamente admissível, enquanto, digamos, o qualificativo social é perfeitamente admissível. Ora, isso para nós, no domínio da antropologia, da sociologia, etc., quer dizer que nós temos a extensão do conceito de social, domínios da realidade que não nos ocorriam antes. Hoje há quem fale de uma sociedade de órgãos, quer dizer que os órgãos cooperam de certa maneira ou não cooperam, há conflitos, etc. E, portanto, os biólogos aqui têm a palavra, ou seja, eles têm que nos ajudar a compreender a natureza mesmo do que é o social, da socialidade, que não se resume às relações entre humanos, as organizações, partidos, sindicatos, famílias, etc., mas também a níveis de observação muito mais finos e decisivos. Porque, por exemplo, quando tu falaste aí das bactérias intestinais, etc., sabe-se agora que há fenómenos sociais de certas estirpes bacterianas, que são milhões ou talvez milhares de milhões, que desenvolvem estratégias de oposição a outras bactérias através de comportamentos coletivos. Ora, eu acho isto fabuloso. Portanto, se vocês acham que isso é interessante, um dia temos mesmo que pensar na extensão da noção de socialidade a níveis que eram inabituais ainda só, digamos, há 10 anos. Há um tópico, por acaso eu não falei, mas por acaso não se pode falar de tudo, mas que me parece também muito interessante e que também só nos últimos anos se tem compreendido minimamente, que é a chamada morte celular programada, a apoptose, ou seja, as células que morrem ao longo do desenvolvimento, a razão pela qual nós não temos aqui pregas de pato, não é? E de galinha, no desenvolvimento essas células morrem, têm que morrer porque estão a mais. A maneira como essas células morrem é muito interessante. Há um filme de 1995, às vezes mostro também nas aulas, agora não estou a lembrar do título, onde mostram como as células se associam umas com as outras e depois começam a mandar mensagens umas às outras: mata-te, tu vives. Portanto, há aqui uma inteligência, que é um bocado isso que tu estás a falar aí, relativamente à microbiologia e tudo, mas há aqui uma inteligência em todo o processo. Aqui, neste caso, é para desenvolvimento. E é o desenvolvimento que leva à morte celular. Aliás, alguns fenómenos cancerígenos são precisamente porque alguns mecanismos que deviam ser de morte celular não estão ativos. O mais conhecido, por exemplo, no caso do cancro do colo do útero, no final do ciclo celular, depois da duplicação do DNA e, portanto, dos cromossomas, há aquilo que se chama os checkpoints. Portanto, há proteínas nesse ciclo, no final, antes da célula se começar a dividir, dizem se ela se vai dividir ou não. No caso concreto, a proteína mais conhecida é a P35. Essa proteína P35 é que controla se um processo deve começar a dividir-se, uma célula deve começar a dividir ou não.
No caso do cancro do colo do útero, portanto, o que acontece é que essa P35 não está a funcionar e as células começam a disparatar e a multiplicar-se. Portanto, a questão da morte celular e da comunicação é também um tema que me parece muito interessante. Agora, digamos que há dois níveis. Há o vosso nível, que é impenetrável para quem não é biólogo e que não tem uma formação aprofundada em biologia, Sim. que é, por exemplo, quais são as proteínas exatamente que estão em Claro, causa, claro. Quais são os fatores de expressão ou de inibição de um gene, ou de modulação da Claro, expressão do gene, etc. Isso é de uma complexidade que nos escapa completamente. Mas, a outro nível, como tu dizes, por exemplo, em relação à apoptose, o facto que, num certo momento, se retire a inibição de morrer, porque na realidade essa inibição a inibição da célula morrer está ativa, mas se levanta a inibição, a célula morre. Portanto, isso é de facto um fenómeno coletivo. Ora, como é que nós podemos colaborar sabendo que a vossa disciplina atingiu níveis de complexidade e de sofisticação técnica, etc., etc., sabendo que nós não podemos entrar, as pessoas das ciências sociais, mesmo que gostem, não conseguem entrar nesse nível, mas há outro nível logo a seguir de observação, que é o coletivo. Pois. A partir do momento em que fenómenos coletivos. Por exemplo, a vossa colega Diana Pinheiro, que está no Max Planck de Leipzig, estudou a gastrulação. Ela chega à conclusão que há células líderes que vão provocar a migração das células que estavam em linha mais ou menos reta e vão provocar a dobra que depois vai produzir a gástrula, etc, etc. Ora, ela faz apelo a fenómenos sociais. Ou seja, há ali uma relação de forças entre as células líderes que puxam as outras e aquelas que se deixam conduzir. Portanto, eu acho que seria muito interessante tentarmos fazer qualquer coisa um dia sobre o que a biologia traz para o conhecimento dos fenómenos sociais. Claro. Sociais agora no sentido extremamente largo. Mas já falei demais. Não, está tudo bem. Mais alguma questão? Hélder. A ideia não é entrar completamente em diálogo, portanto peço desculpa por intervir duas vezes. As bactérias, em contraposição ao que nós somos, não é? Seres eucariotas, têm aqui, teve um papel fundamental na adesão e junção de células. As bactérias, nós no nosso corpo temos muito mais bactérias e vírus do que células do nosso organismo. E se não estivessem, nós não sobrevivíamos. Dos seres unicelulares, eucariotas, com o contacto com as bactérias, começaram a desenvolver extensões, promoveram sinapses entre... Sim. E isto teve a origem daquilo que foi Sim. a associação de seres multinucleares. Sim, cooperação. Portanto, aquilo que, para algumas exceções, são bactérias patogénicas e agentes patogénicos agressores, na maior parte dos casos foi fundamental para o que nós somos, para o que a vida é na natureza. A natureza é muito mais rica em associações que promovem a vida do que em perigos que estão ao lado. Claro. Obrigado. Tem os alunos, nada? Os alunos é que deviam colocar questões. Começar a interpelá-los pelo nome. Não, eu não vou fazer essa maldade, fiquem descansados. Temos tempo para mais uma, eventualmente duas questões ou comentários. Não? Vasco pareceu-me ter visto a mão a erguer-se, foi apenas uma suposição da minha parte. Há uma coisa agora, para acabar. Há um livro, Carlos, devias ler, não sei se já leste, do teu compatriota Ramon e Cajal, que se chama Conselhos para um Jovem Investigador. É um livro fantástico, é atualíssimo, escrito há 100 anos e que continua a valer, não é verdade? Claro que não fala lá da FCT, nem dos problemas da FCT. Isso realmente não fala, mas é um livro que é notável e, aliás, é uma das personalidades mais famosas do século XX de Espanha, não é?
Acabámos por ir um pouco para além da biologia e Olha, da psicologia. Obrigado, boa tarde. É só um comentário, não é nenhuma pergunta. Eu ouvi atentamente a apresentação. Eu sou aluno de Relações Internacionais e Estudos Europeus, de mestrado cá pela Universidade. No secundário eu estudei Ciências e Tecnologias e, portanto, Biologia era uma disciplina que eu tinha, era basilar na altura e sempre gostei muito. E também estudei Psicologia no 12º ano. Portanto, são áreas que eu já não estudo Biologia formalmente e Psicologia também nem por isso, mas são áreas que sempre me interessaram muito, daí eu estar aqui hoje. Quero dar os parabéns a todos os envolvidos, as intervenções, ao professor Rabassa, à sua intervenção também, porque achei mesmo espetacular e lembrou-me aulas que eu tive no secundário, no sentido não de abordar tópicas pouco complexas, mas no sentido em que conseguiu simplificar para uma pessoa que não estuda há anos formalmente este tipo de coisas, conseguiu simplificar todas estas questões complexas a um nível de inteligibilidade tão mais digerível para, julgo eu, todos aqui presentes e sobretudo para quem é da área, quer da biologia, quer da psicologia, ou o que quer que seja, até outras. E queria agradecer-vos esta oportunidade e não tenho propriamente nenhuma pergunta muito inteligente para fazer, a não ser perguntar quando é que é a próxima conferência deste seminário. Mas olha que é interessante porque a biologia, nós temos uma disciplina que é a Biologia Sociedade, acho que ainda permanece. Na Biologia Sociedade, quando eu lecionava também cá, a questão da ligação da biologia com as relações internacionais e com a parte política do mundo e as decisões e tudo isso tudo, foi uma das coisas muito faladas e muito badaladas. Sim, exatamente. E portanto, são duas áreas que liga com a sociologia, claramente, portanto, relações internacionais, sociologia, e de maneira que sempre gostei muito dessa interligação, porque precisamos. Porque muitas vezes o que acontece é existirem cientistas ou biólogos que estão realmente fechados numa redoma laboratorial, portanto, desligados do resto, como também, por outro lado, existem pessoas, colegas das áreas das ciências sociais, um bocado aliados de tudo, ou então tentam encontrar muitas vezes a maldade dos cientistas que vão fazer isto, vão fazer aquilo, tal, questões da bioética, e portanto estas coisas ligam muito umas com as outras. Não é? Eu na minha dissertação estou a abordar também alguns escritos de Michel Foucault sobre a governmentality, não sobre aquilo que ia dizer agora, mas a questão do biopoder também, e o impacto que tem nas relações sociais. Alguém aí falava sobre as relações sociais. Sim, senhor. E autopoiesis que Humberto Maturana abordou nas RI, ou uma concepção de alguns filósofos e teóricos do Estado, como o Estado como uma ideia de uma espécie de bioestado também, outros autores falaram sobre isso, o Estado como uma espécie de entidade viva que depois projeta poder na cena global, etc. E esta frase, houve alguém que comentou também, esta frase eu achei um bom término para esta apresentação, que no fundo é o começo de uma outra, e é o começo daqui de uma reflexão conjunta que fazemos, pessoas de várias áreas, de vários polos da universidade. Muita gente aqui será do Vernei, eu venho do SES, mas queria agradecer-vos mais uma vez esta reflexão. Muito obrigado. E o microfone também. Muito obrigado pela sua intervenção. E o facto de vir de uma área que não é da biologia nem é da psicologia, não só não tem mal nenhum, como nos deixa profundamente gratificados. E é profundamente gratificante. Enquanto estávamos a ouvir a troca de impressões fascinante entre o Manel e o colega Rodrigo Santos, lembrei-me de que, no fundo, na base de tudo isto está uma questão central, que é a comunicação. Comunicar. E comunicar tem muito a ver com a tua área de especialização, a tua área de estudo, não é? Porque, no fundo, a comunicação é que está na base de todas as relações. A questão entre um emissor, a relação entre um emissor e um receptor, ou vários emissores e vários receptores. A comunicação entre plantas, por exemplo, não falámos, já uma espécie de homenagem a um fitopatologista, não é? Que é uma das coisas absolutamente fascinantes.
e que não é propriamente um domínio inovador, porque os trabalhos de Susana Guimarães já têm alguns anos, mas é absolutamente extraordinário aquilo que se sabe sobre a comunicação entre plantas, não é? Portanto, eu peço-vos alguma indulgência e acredito que não me vão levar a mal, mas eu vou terminar com uma frase que costumo partilhar com os alunos de Biologia e Sociedade. É que a Biologia é inequivocamente a ciência do século XXI. Não tanto, e aliás a frase não é minha, a frase é de um ex-bastonário da nossa ordem, como tu te recordas, um amigo nosso, e tem muito a ver justamente com a questão das pontes, com outros domínios do conhecimento, bem entendido. Não é que seja a mais importante de todas, não é disso que se trata, bem entendido, mas é sobretudo pela multiplicidade de pontos que consegue estabelecer. Manel, uma vez mais, muito obrigado, em nome do Departamento de Biologia, da direção do Departamento de Biologia, bem entendido. Muito obrigado também a todos vós pela vossa presença. Não sei ainda quando é que é a próxima, mas será anunciada muito em breve, está bem? Um agradecimento especial a todos os que estiveram via streaming a acompanhar-nos e quero também dizer-vos que esta palestra irá depois editada ser colocada no canal YouTube do Departamento de Biologia para naturalmente depois poderem fruí-la convenientemente sempre que quiserem. Muito obrigado a todos e um agradecimento também ao Gonçalo pelo apoio técnico.